Mais um episódio do Fala aí SESMAC. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora de marketing da instituição. Eu sou João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E hoje nós temos um tema muito importante, né? Principalmente para todas nós mulheres. E também família que vai estar junto nesse processo. Acho que é importante falar isso, né? A questão da DPP. Acho que é esse termozinho que eu vou perguntar a ela daqui a pouco, né, João? A depressão pós-parto, né? Algo que faz parte da questão da saúde mental. Está relacionado, ou já comete quase de 10% a 20% das mulheres. E assim, a gente vai tirar todas as dúvidas. Como descobrir isso, né, com antecedência, se existe essa possibilidade. E se for descoberto, o que pode ser feito. Todas essas dúvidas vamos tirar aqui. Com certeza. E para isso, nós estamos com a professora Ivanisa e a professora Jane. É um prazer, né, tê-las aqui e pediria para vocês se apresentarem. Tá certo. Eu sou Ivanisa Brum, sou psicóloga, tenho uma graduação em psicologia, tenho doutorado e pós-doutorado na área da psicologia. E na instituição, no SESMAC, eu trabalho no curso de psicologia, na graduação, no mestrado Pesquisa e Saúde e coordeno o Stricto Sensu. Sou psicóloga clínica também, então lido bastante com esse tema. Com esse tema, é importante. Legal. Eu sou a professora Jane, também sou psicóloga, me formei aqui no SESMAC, né? Fiz algumas pós-graduações também no SESMAC, mestrado em Pesquisa e Saúde, mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento pelo Mackenzie, o Inter-SESMAC, e agora estou coordenadora adjunta do curso de Psicologia SESMAC. É totalmente SESMAC. Totalmente. É tão interessante, a gente em cada episódio, João, a gente vai percebendo, daí os egressos se formam lá e depois voltam para casa, né? E tem muitos egressos na casa, né? Muito. É uma história muito longa, né, do SESMAC, né? Inclusive, eu sou um deles. Eu também né? sou egressa do SESMAC. Somos, então. E assim, para iniciar o nosso tema, eu gostaria que eu falei, né, da siglazinha DPP, que não sei se é isso mesmo, né, depressão pós-parto, e queria iniciar perguntando assim, quais são os sintomas que fazem a gente perceber que aquela mulher está passando por esse processo? Então, vou iniciar, Jane. Então, os sintomas são sintomas comuns da depressão normal. A depressão, em qualquer outro momento do ciclo vital, tem sintomas característicos, né? Alteração de humor, então tristeza, alteração do sono, do apetite, diminuição do prazer, maior irritabilidade. Então, esses sintomas que são comuns de qualquer momento do ciclo vital, quando a depressão acontece, também está presente na depressão pós-parto. O que modifica, no caso da depressão pós-parto, são as questões relacionadas à chegada do bebê. Então, acaba tendo também, muitas vezes, dificuldade da mãe interagir com o bebê, dificuldade da mãe entender os sinais do bebê para poder responder de forma efetiva, né, a necessidade que o bebê tem. Então, além dos sintomas comuns da depressão em qualquer momento do ciclo vital, entram essas questões específicas da relação mãe-bebê. Eu vou ainda um pouquinho assim mais adiante, porque eu sou mãe. Eu sou mãe de 3, né? Tenho 3 e de gerações distintas. Uma tem 26, outra 19 e a mais nova 7 anos. Olha, que diferença. Tenho 3 gerações, por sinal eu faço pesquisa dentro de casa, viu? Com o meu público-alvo, assim, pra vocês. Sigo muito eles. E, assim, a Natália mesmo, que é a minha mais velha, eu tive com 17 anos. Muito nova, né? Eu não sei se isso também é uma das características que levaria a isso. Ter um filho, naquele momento, na minha cabeça, acho que por não ter conhecimento, eu não tinha noção. Eu não tive muito, assim, essas questões. Mas no decorrer que tem o segundo, o terceiro, existe muita questão do cansaço, do não dormir com o bebê. Isso já faz parte, né, também. E, assim, a gente fica mesmo parecendo zumbi. Eu digo, meu Deus, eu pareço um zumbi aqui, não tem descanso. E como a gente consegue distinguir, tipo assim, o cansaço natural de cuidar de um bebê para essas características da depressão mesmo? Porque eu acho que às vezes pode ser parecido ou não? Quer responder, Jane? Posso. Então, vejam só. A questão da própria gestação, há uma modificação no organismo da mulher. Toda a questão hormonal, ela é alterada também, né? E aí, essa gestação, ela é uma gestação que ela foi planejada? A mulher queria ser mãe? Né? Como é um relacionamento com esse companheiro? Então, isso são fatores que também contribuem, né? E aí, assim, existe o cansaço da mãe e existe a depressão. Então,
se mistura um pouquinho, mas o que é que acontece de diferença? É que há o agravante, há uma constância naquele processo depressivo dessa mulher. Entendi. Né? Então, assim, são vários fatores, como a Ivanisa bem citou. A questão do humor, né? A questão desse cansaço que é eterno, ele não passa. Né? Essa questão da própria oscilação dessa mulher em relação a tudo. Né? Tem umas que até rejeitam até o próprio companheiro. Né? Então, são vários fatores que estão dentro desse processo aí. Né? Eu queria aproveitar, já Sim. que falou em companheiro, e a Águida Sim. aqui já disse que era mãe de 3 filhos Sim, e tal. sim. A depressão pós-parto, a gente só pensa, a princípio, na mulher. Né? Mas o companheiro, o homem que está ali do lado, também passa ou vivencia esse processo. E como é que ele está inserido nesse contexto da depressão, em termos de tanto de orientação, como também de uma pessoa, né, que pode estar lá ajudando, né, a passar essa fase, enfim. Como é que o homem se posiciona no contexto Até da depressão. Até para compreensão, né, João, também do Sim, processo, com certeza, né? com certeza. É um dos fatores também da depressão pós-parto, esse relacionamento com esse companheiro. Então, como é que é esse relacionamento com esse companheiro? E assim, só fazendo um adendo, existe também a depressão pós-parto paterna. O homem também, ele também passa por esse processo, né? Angústia, né? Será que eu vou dar conta dessa família, essa nova família que está vindo? A né? responsabilidade, a responsabilidade, impacto, né? isso. E a relação que esse homem teve com seus pais, com seu pai, essa mulher com a sua mãe, isso também interfere nesse processo. E um dos desafios também é quando a gente chama, a mãe é primípara, né? E o pai também, ou seja, é o primeiro filho desse casal. Aí o pai vai se tornar pai, ele vai ter uma nova função e a mãe vai se tornar mãe. Ela era filha, ela era irmã, mas ela não era mãe, ele não era pai. Então, essa nova função social, ela também carrega uma série de desafios, né? Precisa ter um espaço psíquico para gerar o bebê, não só, né, no útero, mas também na mente, né, na cabeça. E tudo isso gera uma série de conflitos. Então, assim como a gente sabe que muitos homens engravidam com as suas mulheres, têm sintomas, né, durante a gestação da mulher, também tem os sintomas de depressão pós-parto, né? Importante isso. Eu nunca tinha parado para pensar no lado do homem, tá vendo? A importância. Você não pensa no homem, só pensa na mulher. A gente pensa muito no processo que a mulher passa da transformação, desde a gestação, de pós, todo aquele processo, porque assim... eu acho que abrange até para toda a família toda, né? exatamente. Isso pode adoecer toda a família, né? É algo que atinge a todos. Se tem outros irmãos, às vezes familiares, avós precisam entrar para ajudar no cuidado do bebê. Se a mãe está com uma depressão severa, não consegue cuidar do bebê, tem que ter um suporte, né? Isso é um fator bem importante. Mas eu queria voltar numa questão que tu trouxe lá atrás, sobre como saber se esse momento inicial é depressão mesmo, ou é só um cansaço, né? Aí eu gostaria de falar do baby blues, né? O baby blues é a melancolia do bebê que em torno de 80% a 90% das mães têm no primeiro mês, depois que o bebê chega. Então, são sintomas de melancolia, de tristeza relacionada à chegada do bebê, à perda da barriga, transformação do corpo e todas essas questões, né? Mudança hormonal, alteração do sono, o bebê acorda toda hora, a mãe precisa acordar, ela fica muito cansada. Então, isso é normal, é um período de adaptação. O problema é que se isso se cronifica, né? Passando de um mês, a gente já tem que prestar atenção para ver se vai se transformar ou não numa depressão pós-parto. E aí tem uma série de questões que são discutidas na literatura que eu acho que é interessante, porque a gente tem os manuais, né? A gente tem o DSM-5-TR e o CID-11, que foram lançados o ano passado, os dois, né? E aí a gente tem, no DSM, a gente tem que só
só pode dar o diagnóstico de depressão pós-parto se for até 4 semanas depois do parto. E no CID até 6 semanas. E, na verdade, a literatura, as pesquisas que são feitas acompanhando longitudinalmente as mães com depressão, mostram que muitas vezes a depressão, quando a criança tem 1 ano, ainda é uma depressão pós-parto. Então, essa dificuldade que a gente tem nos manuais acaba fazendo muitas vezes que essas mães não sejam diagnosticadas, e aí isso interfere no tratamento, porque tu vai deixar de fora o bebê, tu não vai entender que é uma depressão pós-parto, né? Vai achar que faz parte daquele processo, daquela adaptação com aquele bebê ali, né? Então é uma dificuldade. Os manuais são tudo que a gente tem de bom, mas eles também têm as suas dificuldades, as suas limitações. A gente achou, né, quem estuda esse tema, que nos últimos manuais que saíram ano passado, que esse tempo ia aumentar, existia uma expectativa de que ia aumentar para 3 a 4 meses, não 1 ano, mas ele saiu igual à versão anterior. Ela chega a ser também mais comum a questão da idade da mulher ser mais nova, vamos dizer assim, a mãe ser mais nova, né? A gente vê o caso de muitas adolescentes bem novas ainda que são mães precoces, né? Vamos dizer assim, tem uma precocidade no sentido de se tornar mãe, né? Há algum estudo que leva uma incidência maior nesses casos? Alguns estudos mostram que quanto mais jovens as mulheres, há uma maior probabilidade. Mas também outros estudos mostram que mulheres também de meia idade, né, que estão 30, 35 anos, também têm depressão pós-parto. Isso varia também muito, né, relacionada a essa questão. Agora, quanto mais jovem, realmente tem. E aí outros fatores também. Relacionamento mãe e filha, casos de estupros, relacionamentos família entre outros componentes da família, relacionamentos também com a figura paterna, também é outro fator também que pode estar relacionado. Então, e a idade, como a Evanisa bem frisou, as mães de primeira viagem também. Então, é multifatorial. É multifatorial. Agora, um fator que é bem importante é a questão da falta de suporte social, como um indicador importante no desenvolvimento da depressão pós-parto. A rede de apoio, vamos dizer assim. A rede de apoio, isso, assim, com quem essa mulher conta. Então, por exemplo, numa gravidez onde o pai não assume ou não está presente, existe uma possibilidade maior dessa mãe vir a desenvolver. Se ela não tem rede de apoio, se ela não tem plano de saúde, se ela não tem um suporte da mãe, a avó nesse momento é muito importante, né? Mas o papel mais importante que se espera, teoricamente, é do pai, né? Que o pai possa dar esse suporte para a mãe poder, por sua vez, dar esse suporte para o bebê nesse momento difícil, né? E a informação, né? Ela é muito importante nesse sentido para buscar as soluções, né? Isso, porque muitas vezes pensa que é uma coisa, vamos dizer assim, específica, né? Que só ela está tendo, né? E é daquele cansaço ali do dia a dia, né? Que é normal, né? E que a informação, né, venha ser o fator que vai levar a buscar ajuda, né? Sabe que nós fizemos, eu e a Jane, um trabalho com as mães ali da UDA, né? A Unidade Docente Assistencial do SESMAC. Nós avaliamos um grupo de mães que estavam com os seus bebês em atendimento de rotina, em atendimento pediátrico. Isso. E por que eu trago isso? Joãozinho, posso dizer Joãozinho? Todo mundo Joãozinho, dizer também. O que a gente encontrou, né? A gente encontrou a prevalência de 10 a 20, né? Isso, 10 a 20% das mulheres. No Brasil, no mundo, é mais ou menos isso. Mas a gente encontrou 69% de depressão nesse grupo que a gente pesquisou, né? De mulheres ali, né? Que frequentam a nossa unidade. Então, é algo que nos deixou muito preocupada na época, porque é muito alto. E estudos também têm encontrado mais alto. Outros estudos pelo Brasil, a gente chega a 40%, estudos de prevalência 50%, a gente encontra, né? Então, dependendo muito de quem participou da pesquisa, né? O público-alvo. Então, um público classe social baixa, sem educação, essa questão da informação, a saúde. As pessoas acham que é assim que se vive, que não tem um jeito melhor de viver.
essas mães, a gente teve que dizer, não, tu tem depressão, tu precisa, tem um jeito melhor de viver, né? Tu não tá vivendo de uma forma saudável, né? Isso não é o normal, né? Então, as pessoas acabam entrando na rotina e achando que é assim a vida. Né? Não tem esse parâmetro, né, para comparar. Esse é o processo natural da criação, de ter um filho e passar por aquele processo. Justamente pela falta de informação. Por mais que depressão não tenha classe social, a depressão acontece em qualquer classe social, a gente sabe que existe uma propensão maior a mulheres de baixa renda como essas que a gente pesquisou, exatamente porque não tem suporte social, porque já tiveram uma depressão prévia, aí acaba... Né, o desafio da questão de sustentar, de dar, né, conta daquela criança, né? É muito forte. E, assim, a gente faz, nós mulheres, quando a gente tá gestante, a gente faz o pré-natal. Existe essa possibilidade de descobrir já durante o pré-natal se há uma predisposição para isso? Com certeza. Existem alguns indicadores que são clássicos, né, na literatura, assim, que apontam, por exemplo, isso que eu falei, falta de suporte social. Se é uma mãe que não tem suporte social, o médico já tem que ficar atento. Se ela não tem parceiro, se ela tem uma gestação complicada, ou se o parto vier a ser complicado, né? Se ela teve antecedentes psiquiátricos, história de crise de ansiedade, depressão, algum outro transtorno mental, ela é uma séria candidata a desenvolver depressão pós-parto, né? Se esse bebê não foi planejado e desejado também. Então, são questões bem pontuais que na literatura são pontos bem claros, assim, que pode ser feito numa entrevista. E tem também alguns locais que aplicam a escala de Edimburgo, que é a escala de depressão pós-parto de Edimburgo, é muito usada na saúde, ela não é restrita ao psicólogo, qualquer um pode usar. E muitos médicos... ginecologistas também aplicam para saber se devem fazer esse encaminhamento ou não. Mas, assim, infelizmente, o que a gente sabe é que ainda é pouco diagnosticado e encaminhado, menos do que precisaria, né? É isso. É muita informação e, assim, outra coisa que eu fico em dúvida. Pode fazer a sua. Eu seguro a minha pergunta aqui. É porque é um tema que acho que a gente vai indo. Vai no embalo. Não, porque bateu uma curiosidade também, depois de uma pesquisa até nos alunos da instituição, né? Que estão ali estudando. E nós temos essa pesquisa. Pronto. Eu não sabia, mas temos. Era isso que eu ia perguntar. E aí, fazendo uma comparação entre essa outra, né, com o pessoal, com a classe mais menos privilegiada e dos alunos que estão ali na instituição particular e tal. E há realmente uma diferença de escala aí nos resultados? Os resultados, quando nós fizemos com os nossos alunos, também nos preocuparam. Assim, a gente fez, até foi a pesquisa do professor Leandro Matos, que é coordenador da psicologia, trabalha junto com a Jane, junto comigo. Eu fui orientadora dele, agora, né? Defendeu agora há pouco, e a gente viu a prevalência nos alunos da saúde, especificamente, né, de depressão, ansiedade, TEPT, e foi bastante elevada, assim, deu em torno de 40%, o que também está acima... acima da média brasileira, Está né? acima da média brasileira, né? Então, é uma situação... Normalmente, a época da faculdade, os estudos dizem que é um período mais ansiogênico do que depressivo, porque tem muita prova, né? A pessoa está sempre sendo colocada à prova, tem trabalho, tem que se expor na frente, apresentar trabalho. Então, é um momento mais ansiogênico do que depressivo, né? Mas, de uma forma geral, a gente encontrou uma prevalência maior nesta pesquisa de depressão do que de ansiedade, mas a gente encontrou também... Em um nível alto, 40%. Um nível alto. Quase que o dobro do que é da média, né? Entre 10% a 20%. E a minha pergunta que eu ia fazer, que é a minha curiosidade, é assim, a interferência dessa depressão pós-parto na criança. Né? Então, eu queria entender como é que funciona isso, o que pode ser feito para minimizar essa situação. Quando a mãe ela se ausenta, não porque ela quer, mas porque ela está com a depressão pós-parto dessa criança, isso pode ter efeitos, assim, inimagináveis, né? A questão social, a questão afetiva. Por quê? Desde o aleitamento, desde quando a mãe está amamentando a criança, o olhar da mãe para o bebê é importantíssimo. Imagina uma mãe que ela não consegue nem olhar para esse bebê.
E é um momento tão mágico, porque eu amei. A parte da amamentação, acho que é uma ligação muito forte com aquela criança, muito né? Forte. E tem a questão do apego, o apego seguro, né? Então, essa criança, se ela não tem isso, então ela cresce uma criança sem todo esse contexto. E aí vai ter problemas aonde? De relacionamentos na escola, de afetividade, cognitivo. Isso interfere totalmente. Uma das coisas que, quando eu conheci a Evanisa, ela sempre falava, porque ela sempre trabalhou com depressão pós-parto, foi o seguinte: quando a mãe está gestante, né? Então, essa mãe, ela é linda, ela é aquela mãe, assim, é a mãe, né? Mas quando a criança nasce, a mãe é esquecida. Tudo é pro bebê, né? Tudo é pro bebê. Eu nunca tinha pensado Tudo é pro bebê. É verdade. E aí, uma das coisas que a Evanisa disse, que quando ela acompanha uma mãe assim, quando o bebê nasce, então a primeira coisa que ela faz, como você está? Que ninguém lembra da mãe. Não lembra, depois até que o bebê nasce. Os pais, os familiares ligam, cadê fulano, Isso. cadê o bebê, né? Você, ninguém tá nem preocupado com você. Isso aí. Então, imaginem isso numa mãe que já tem essa predisposição, o quanto que isso vai agravando, né? Então, ela olha para esse bebê como aquele intruso, né? Aquele estranho que está ali, né? Ou seja, tudo foi para você, mas tudo foi por você, mas agora é tudo para você. Então, imagine isso, né? Então, essas questões cognitivas só vão aparecer quando a criança ela vai para a escola, que ela começa a interagir. Porque enquanto ela estiver em casa, está tudo ok. Mas quando ela começa a ir para a escola, então, os problemas das crianças de relacionamentos, não é? De empatia. Então, se aquela criança não teve isso. Quando a gente estuda na psicologia, a psicologia da personalidade, todos os teóricos, eles falam da mãe, a questão materna. Então, assim, eu digo isso porque quando a gente está dando aula, que a gente fala sobre isso, muitas alunas que são mães, elas ficam assim, tipo, meio que foi que eu fiz com meu filho? Mas então a um gente momento... se culpa muito também, nós mães, né? Porque a gente não está preparado, muitas vezes não estamos preparados. Justamente. É verdade. Eu vou acrescentar a fala da Jane, que eu acho muito interessante o estudo que a gente usa, que é o estudo do Hadley Yarrow, que é um pesquisador americano, que ele acompanhou longitudinalmente os filhos de mães deprimidas do nascimento até o limiar da vida adulta, em torno de 21 anos. E o que ele descobriu nesse estudo longitudinal, um estudo belíssimo, tem um livro, mas não tem em português, ele descobriu assim, que poucas foram as crianças, filhas de mães deprimidas, que não foram de alguma forma tocadas pela depressão materna. Então, a maioria tinha problema em todas as áreas do desenvolvimento, cognitiva, afetiva, social, motora, e alteração na atividade cerebral também, porque eles também mapeou isso. E aí ele se interessou, o que eu achei bem legal, para pesquisar as poucas que não tinham sido atingidas pela depressão materna. O que tinha naqueles casos em que as crianças não adoeceram, não tiveram... também teve muitos casos com transtornos mentais, essas crianças vieram a ter, né? Aí essas que estavam saudáveis... Elas tinham um adulto de referência saudável, ou era o pai sem depressão, ou era uma avó, ou era uma dinda, era algum adulto que salvou essa criança nesse sentido. Então, por isso a questão do suporte social ser considerado tão importante nesses contextos, né, para prevenir os problemas que possam ter no desenvolvimento infantil, né? Porque muitas vezes, como a Jane disse, problema cognitivo tu vai descobrir quando essa criança entrar na escola, né? É por isso que o núcleo familiar é muito importante, né? Em todos os momentos da vida, né? E saindo da depressão pós-parto, né? As possibilidades da depressão se estender mais, né? Como é que é o estudo aí dessa falta de assistência nesse momento, né? Caracterizado como a depressão pós-parto, para evoluir aí para uma depressão além desse momento. Quando se cronifica essas situações, né, então a gente entende assim, que a depressão pode começar por um fator desencadeante e ela pode ir se cronificando ao longo da vida, né? Tem um autor, que é o Otto Kemper, que estuda um transtorno de personalidade depressivo. Então, ele descreve pessoas que passam a depressão, deixa de ser um episódio e passa a ser um transtorno de personalidade. Fazer parte da vida da pessoa. Faz parte, a pessoa vai vivendo sempre deprimida, né? Então, pode se cronificar e se estender. Até o ato do indivíduo cometer um suicídio.
E existe também essa possibilidade, né? Existe. Tanto É um dos até fatores. durante também a depressão do suicídio e de rejeitar aquela criança de vez mesmo, né? Existe essa possibilidade Lembrando também, até né? que tem Ou até de levar a questão do homicídio da criança, Infanticídio. né? Infantil, né? Infanticídio, Infanticídio que sim. chama. Tá. E tem também, né, a questão também se caracteriza, indo um pouquinho pelo direito, da questão do excludente de ilicitude, ou seja, é que no caso da mãe vir cometer um homicídio, né, o estado puerperal, né, que fala, Estado né, puerperal. que leva, né, uma emoção tão grande que leva até a esse trágico, né, mas também que a legislação vê como um excludente, ou seja, né, que a pessoa estava realmente fora de si, né? Isso. Porque pode ter a psicose puerperal, né? Então, a gente está falando da depressão pós-parto, mas existe também, né, o baby blues, como a gente já falou, e também a psicose puerperal, né? Então, mães que, após o nascimento do bebê, rompem com a realidade, né? E entram num estado psicótico de funcionamento. Então, normalmente, nesses casos, é que a mãe, então... Como a gente vê na TV, às vezes aparece casos, né, de mães que tentaram botar o abandonam também, na né? lixeira, na lagoa lá em Belo Horizonte. Teve um caso muito comentado há alguns anos atrás, que a mãe deixou... Lixo, né? No lixo. Né? Então, essa mãe com certeza está num estado alterado de consciência, né? Ela rompeu com a realidade. Eu fico pensando, ouvindo vocês agora, passando um processo, tanto como eu já passei, como a gente já conhece várias pessoas, né? Durante o pré-natal, não teria algo que essa informação chegasse para todas essas mulheres? No momento que eu descobri que eu estou gestante, por exemplo, tem esse entendimento? Porque, assim, eu não lembro de ter tido esse entendimento dessas consequências que uma gestação, um pós-parto poderia trazer para a mulher. Porque eu acho que evitaria muita coisa, né? Já evitaria tanto a família como a pessoa, não sei. Já existe algum estudo, já se pensar em algo que pudesse fortalecer essa informação? Existe grupos de gestantes nas unidades de saúde, né? Com informação em saúde, né? Isso sim, né? A gente sabe de algumas pesquisas que trabalham disseminando essa informação que é feita, né? Com a psicoeducação, então esses grupos de gestantes, uma compartilha a dificuldade da outra, então o quanto que isso é importante, se trabalhar em grupos, né? Lógico, os médicos que acompanham, os enfermeiros, a equipe multidisciplinar que acompanha essa mulher, é interessante que ao identificar qualquer uma desses sintomas que a gente falou aqui, é importante já ficar de alerta. Como a professora Evanisa falou bem, é a questão, se essa mulher ela sempre vai sozinha, se ela está o tempo todo brigando com alguém aqui, isso já é um fator. Já trazem características clássicas ali, vamos dizer assim, não né? Não só no pré-natal, que é mais a mulher, né? Mas conseguir levar essa informação para o pai, isso, né? Até para ou a família, alguém próximo, né? Todos participarem, é importante. E caso essa mulher, identificaram a depressão pós-parto. Então, grupos também, trabalhar com essas mulheres que têm o mesmo transtorno, trabalharem juntas. Em alguns casos, algumas precisam ser trabalhadas separadas, porque é tão forte o estado que elas estão que precisa, né? Outras precisam da medicação, da psicoterapia também para se trabalhar. Então vai de caso para caso. E pode-se dizer que, né, para aquelas pessoas, né, que se sentem, que ficam nesse estado, que é uma coisa normal, relativamente normal, porque é importante que ela não se sinta diferente, né, não se sinta menor, em função de estar numa situação dessa que é comum, né? Pode-se dizer que é comum para todas as pessoas, que ainda né? tem um preconceito, né? Com os transtornos mentais e a depressão é considerada, assim como a ansiedade, um transtorno mental comum. No mundo, o diagnóstico que mais acontece em termos de transtorno mental é depressão. Né? Cada vez as pessoas estão mais deprimidas no mundo, né? E não só adultos. Na doença do século. Então, eu estava até pensando crianças nisso agora. São deprimidas, né? Adolescentes. Ou as pessoas, isso é uma questão minha, que vocês podem até falar melhor. Ou as pessoas estão falando mais sobre esse tema, porque a gente escuta tantas pessoas passando por esse processo, né? Aí eu volto para a questão dos números que vocês trouxeram, dizendo assim que é alarmante, né, e preocupante ver o número que foi feita a pesquisa, tanto com os alunos como com a comunidade, um número que está acima da média do Brasil, né, de 40%, outro com 69% das mulheres estão passando por esse processo. Será que isso não está somando com esse momento que nós estamos vivendo?
porque eu acho que todo mundo hoje, eu vejo todo mundo falando, tá com ansiedade, tá com depressão. Eu não sei se seria pela condição atual de vida nossa. Se soma isso, a gente tem um número maior de mulheres. Não sei se veio na minha cabeça agora. Isso é uma questão... Isso uma hipótese, né? Mas é uma questão que a literatura tenta discutir e não tem muita resposta. Assim, será que hoje a gente é mais competente para diagnosticar depressão? Né? E antes a gente não era. Será que essa é a doença do século, né? Como tu trouxe. Né? Pós-pandemia. Então, né? Pós-pandemia, a gente percebe que houve uma mudança muito grande nas nossas vidas. Agora, né? com certeza, o estilo de vida, ele entra nisso, né? Por exemplo, a questão... eu estudo a insônia também, os transtornos do sono, né? E muitas vezes, o que leva uma pessoa a se deprimir? Às vezes, o fato de ela não estar dormindo, né? De ter um trabalho onde ela vira à noite, ou de ela ter tanto estresse no trabalho que ela não consegue adormecer e descansar, ela pode desenvolver um quadro de depressão, ou a depressão pode levar à insônia. Então, a gente não... e diz que o sono é primordial. Então, a qualidade de vida como um todo vai atingir, né? Não fazer atividade física, não dormir bem. Ou causa, né? Então, na verdade, né? Uhum. E aí eu fico pensando nisso, né? Porque eu até brinco até hoje, que eu tenho sono acumulado das minhas 3 gestações. Depois tenho até hoje. Tenho certeza que eu tenho. Eu brinco muito com eles. Eu digo, eu tenho sono acumulado, né? E o sono é uma coisa, né, no pós-parto, é uma coisa surreal, né? Tem criança que tem mãe, eu digo que tem mãe que é sorte. Não sei o que ela fez na gestação. Mas sabe, Águida, que agora tem psicólogos que trabalham com essa parte de ajudar no sono do bebê. Porque existe algo que daí é bem comportamental, assim, bem cognitivo, bem comportamental, que a mãe tem que fazer com o bebê para criar uma rotina de sono. E aí é bem possível dormir. Nos primeiros meses, não tem o que se faça. Eu digo que até o 3º mês, meu Deus. Não tem o que se faça. Tu tem que só aceitar que tu não vai dormir, né? Mas depois tem técnicas. Hoje, a psicologia do sono é uma coisa nova, né? É recente na área da psicologia, porque a psicologia se preocupava com a vigília, não com o sono, né, Jane? Isso mesmo. E aí eu queria voltar no assunto que envolve os homens, João, que é a questão de a gente dizer... Eu não tinha parado para pensar também nisso que elas falaram, que eu achei muito interessante. Durante a gestação, a mulher é a protagonista da situação. Quando ela tem um bebê, passa a ser o bebê. E muitas vezes o homem também não compreende o cuidado que ela tem, a dedicação àquele bebê, e se sente também excluído, né? Isso faz parte do processo, leva também, porque olha o conflito para ela, o desafio para ela, né? Do homem tá reclamando também que quer a presença da esposa, mas a esposa só quer saber, bem pior que ele só quer saber da criança. Não mas é justo. O homem já tá adulto, né? Ele tem que compreender aquele processo. Tem mais que compreender mesmo. Não, mas é assim, falando sério, como funciona isso para tentar... Aí teria que ter o envolvimento dele mais no processo, não sei, para poder minimizar aquela situação, né? Isso é importante. Desde o pré-natal, o homem acompanhar a mulher em tudo, né? É importante isso. Durante o nascimento da criança é importante, lógico que tem que se preparar o homem para isso, porque tem homens que não aguentam muito ver, né, a cena, mas é importante também prepará-lo, e ele é um co-participante também ali desse processo. Quando a mãe ela não consegue dormir, né? Então ele fica com essa criança, então é compartilhado os dois ali. A partir do momento que a mulher ela só olha para a criança e esquece todo o outro resto, aí sim já é outro sinal de alerta, né? Porque a mãe tem sim muito cuidado com a criança, com tudo, mas o cuidado excessivo com essa criança, isso também é outro fator. Né? Porque, assim, quando a gente fala em um ponto, aí a gente sempre tem que trazer os outros pontos, porque todos estão interligados. Entendi, compreendi. Então, esse homem também fazer essa participação, entender o que é a paternidade, é importante isso. É outra coisa também que se fala só sobre maternidade e paternidade. Agora a gente tem falado sobre parentalidade, isso, né? Na ideia de incluir a família. Mas mais assim, abrangente. Mais abrangente. Mas para concluir, para acrescentar aqui a fala da Jane, né? Normalmente o que acontece quando o bebê nasce, né? A mãe e o bebê têm uma relação muito simbiótica, né? É uma relação grudada, dizendo num termo não técnico, assim, né? O bebê veio de dentro da mãe, é algo visceral. Né? E aí, essa separação que acontece, né, ela não acontece também emocionalmente junto. Acontece, o nascimento é uma separação física da mãe e do bebê,
Mas, emocionalmente, a mãe segue envolvida com aquele bebê e o bebê com ela. Tanto que a gente tem um autor, que é o Winnicott, que eu gosto muito, que diz que a mãe e o bebê são uma unidade dual. Eles fazem eles são porque eles estão ali. A mãe tem todo um movimento regressivo inconsciente para conseguir entender que choro é esse, como é que eu vou atender esse bebê. E isso é necessário. É uma regressão que, se não fosse relacionada ao nascimento do bebê, e se não tivesse a ver com a sobrevivência do bebê, seria uma doença, porque a mãe, ela desconecta muito do mundo para poder se conectar com seu bebê e compreender o bebê, né? E o pai tem esse papel de suporte, que precisa disso por um tempo, mas chega uma hora que o que se espera é que o papel do pai, juntei as duas coisas, seja o corte, né? Que o pai ajude a mãe a fazer esse corte da simbiose e diga: Deus, chega, vem cá, vamos sair, vamos namorar. Tem um momento, não existe. E assim, o homem, né? O homem pensa só assim, que eu falo, né? Até por mim, pelo ciclo que a gente tem, na questão é muito maravilhoso. Uma mulher, né? Gestante, né? Enfim, é um esforço físico muito forte, mas confesso que os homens, eles esquecem um pouco da questão psicológica também, né? Que de todo o envolvimento emocional que está por trás disso, que pra gente, nós homens que não vivenciamos uma gestação, não está atento, né, muitas vezes, né? E que é muito importante ter esse tipo de informação para poder despertar esse macro entendimento, né, do que é uma maternidade, né? E de forma a colaborar, porque a mulher passa por vários processos, como já fui falado aqui, transformação do corpo. Quando você tem o bebê, nem todas conseguem amamentar, né? Já se sente é uma culpa que já leva ali, meu Deus, eu não consegui amamentar meu filho, já é um outro sofrimento ali, né? E às vezes tu tem que liberar culpa, a mãe, né, disso, porque ela se sente tão culpada, porque existe tanto um trabalho até de educação e saúde falando da importância da amamentação, e realmente que ela diz, meu Deus, né? eu não sou capaz, né? É muito pesado quando a mãe não consegue e quer muito isso, né? E é desafiador mesmo todo o processo, porque é um ser que você vai ter que cuidar por um bom tempo até ele se tornar independente, né? Um bom tempo mesmo. Estamos chegando à reta final. Vocês acreditam nisso? Não. Passou muito rápido mesmo, né? Eu queria aproveitar esse momento. Você tem mais alguma pergunta, João? Não, na verdade, não seria uma pergunta, mas, assim, de dizer que a magia, né? O conteúdo que a profissão de vocês tem, a psicologia, é uma coisa assim encantadora, né? Que dá até vontade de você voltar e fazer o curso de psicologia, estudar. Venham. Sempre tá. Se for no SESMAC, né? Mas é muito encantador, muito bom, né? Por isso que o tempo passa rápido, por isso que, assim, as informações, o conteúdo na psicologia realmente é parabéns, né? Vocês, psicólogos, né, psicólogas. Obrigada. Né, é muito encantador e é muito importante, né, para a sobrevivência. Eu até brinco assim, eu disse que todo ser humano deveria ter direito à sua terapia. É verdade. Eu brinco muito, de verdade. Eu o quanto apoio. É importante, mas é muito importante. A gente vai entender até muitas vezes, se elas podem falar melhor que eu, claro, né? Mas o adulto que a gente se transformou vem dessa base. Vem desde a gestação. A gente é o resultado de uma vida, né? E assim, o profissional, o psicólogo, ele é fundamental, e eu acho que o João falou, assim, parabenizo bastante. Então, eu queria aproveitar os minutos que faltam para a gente finalizar aqui, que vocês já falaram um pouco disso, de alguns trabalhos que tem no SESMAC, mas se tem tem clínica de atendimento, eu queria que vocês reforçassem algo nesse sentido. E dizer o que dizer que é impossível dizer, mas tentar resumir a profissão, né? A profissão daquelas pessoas que realmente, como eu, né, que falei assim, que é tão importante, né, como é que
é o dia a dia, né, do psicólogo, né, como é a profissão, alguma coisa para a gente... Nós temos a nossa clínica, né? A nossa clínica trabalha nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, e a gente tem o que a gente chama de triagem, que a pessoa chega e ela é atendida, faz parte, ela participa de uma triagem, que é uma primeira entrevista, para depois ir para a fila de espera, e a gente sempre tem na nossa fila de espera os casos que a gente dá mais atenção, como casos de suicídio, né, homicídio, alguns riscos assim, pela análise maiores. da triagem, vocês vão priorizando, a né? gente vai priorizando, né? É como no SUS, aquelas fitinhas, né? Sim, que a gente recebe quando vai ser atendido. Que a gente chama de plantão psicológico. Então, a qualquer momento que o pessoal chegar lá, com exceção do horário de meio-dia e de 5 horas da tarde, que é o intervalo do pessoal, vai ser atendido. Isso é tão importante. Muito importante. É uma ação social maravilhosa e que salva vidas. E a gente oferece né? psicoterapia ali para criança, adolescente e adulto. A gente atende depressão pós-parto também, né? Da profissão, a psicologia, eu digo que a psicologia é um mundo, né? Porque tem muitas possibilidades. O psicólogo pode trabalhar na clínica, ele pode trabalhar numa escola, num hospital, ele pode trabalhar na psicologia do trânsito, psicologia do esporte, jurídica. Tem muitas áreas, né, de atuação do psicólogo. Isso. E assim, eu queria agradecer, né? Porque é um tema fantástico, importante para todos vocês. E acredito que para todos, como foi falado aqui, não só para a mãe, mas para toda a família. Eu acho que envolve todos, é um processo que envolve. Vocês trouxeram informações importantes. Eu acho que reforça a questão de olhar, né, para esse processo que não é só gerar a criança. Existem vários fatores ao redor e o cuidado de entender, né? E como é que eu vou colocar esse ser, como é que esse ser vai se desenvolver? Então, tudo isso influencia. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria agradecer bastante vocês terem aceitado, né, nosso convite. Obrigada. E vamos ter outros momentos, né, João? Com certeza. A gente agradece também, né, Jane, o Sim, convite. claro. Foi um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre esse tema que a gente se debruça, né? Que é um tema da nossa área de estudo. Então vamos fazer um brinde. Parabéns. Vamos fazer um brinde. Parabéns. Opa, peraí, gente. Mais um episódio. Fala aí, Sesmac. Fala aí, Sesmac.